que é de pensar, pegar elementos dessas formas com que o Marx define preço na sua forma mais acabada, e essas definições do Marx na sua forma mais acabada, elas envolvem uma espécie de redistribuição de excedente, assim, né? Então é mais ou menos esse o mecanismo que a gente queria usar ali no Instituto. E com isso eu estou querendo dizer assim, que a gente está pensando uma forma de renda que circunscreve, que coloca como uma coisa contingente as formas de renda que a gente conhece dentro do capital, entendeu? Então, esse é o grande... É por isso que bateu esse texto, não é porque simplesmente a gente está aqui querendo só reformular alguma coisa mais bonitinha, teoricamente, é porque tinha um problema prático posto para a gente, e eu acho que ele se encaixou de um jeito, assim, precioso. A versão resumida da história é que a gente achou que a gente ia se organizar para estudar, e com o tempo a gente começou a estudar para se organizar. Acho que essa foi a grande mudança, assim, entre meios e fins. E a clareza de que a questão organizativa, ela carece de uma teoria, assim, tipo, e não uma teoria no sentido de o que é organizar, porque isso é filosofia, né? Teoria política no sentido de quais são os nomes que você pode dar para as diferentes ações que a organização envolve, que torna discutível uma pessoa com outra o que é organizar, né? Que esvazia as fantasias das pessoas sobre o que é organizar. Uma questão técnica, não é uma questão filosófica. Muitas vezes nós ficamos focados excessivamente nos conteúdos e discutimos pouco as formas. Em geral, as formas são encaradas como acessórias, como menores, como de certa maneira irrelevantes para o deslinde das questões. É como se nós tivéssemos uma resposta substantiva, nós fôssemos capazes de imediatamente convencer os nossos adversários de que o nosso ponto é o ponto correto e, portanto, nós não precisamos avançar no debate, já que, no final das contas, a razão está do nosso lado. Mas, na prática, a coisa não é bem assim. Na prática, questões relacionadas com organização são questões fundamentais para o deslinde de diversas questões práticas que vão aparecer no dia a dia de quem faz política, inclusive de quem faz política revolucionária. Em razão disso, nos chamou bastante atenção um debate que Raquel Azevedo e Gabriel Tupinambá trouxeram via o site Passa a Palavra, no qual a Aurora Apólito, uma matemática que assina com esse pseudônimo, que na verdade se chama Matilde Marcoli, trouxe no sentido de questionar a possibilidade de experimentos anarquistas e comunistas escalarem para níveis muito maiores do que aquele nível em que a presença local acaba facilitando muitas vezes a maneira como esse grupo se organiza. Então ela tenta apresentar hipóteses acerca da possibilidade de escalar. Para isso, então, a gente chamou o Gabriel e a Raquel para conversar conosco sobre esse tema. Que é importante para mim. Eu acho que uma das principais questões que a Polito está colocando ali, ou pelo menos que a gente pode interpretar no texto dela, é pensar que passar de uma escala a outra, passar de uma escala de uma organização comunista teoricamente pequena ou anarquista pequena para uma escala de organização que ela chama de escala maior de organização, não necessariamente está associado a um crescimento contínuo de escala, não está associado a crescimento, sabe? Tipo, de passar do menor para o maior. Está associado a tu saber, quando tu coloca as coisas em escala, tu está colocando um determinado limite, tu está circunscrevendo uma determinada forma de organização. Eu acho que é isso que ela faz quando, por exemplo, ela discute, que a gente vai entrar depois com mais detalhes aqui, mas só para fechar depois a minha explicação, é isso que ela faz quando ela discute o mercado, por exemplo. Ela está circunscrevendo, ela só está dizendo assim que o mercado é uma forma localizada, é uma forma contingente de organização, e a gente pode pensar outras escalas que justamente se referem ao mercado dessa maneira. A Matilde Marcoli, ela é uma matemática de bastante renome que usa esse
esse codinome, esse heterônimo aí, Aurora Polito, mas já usou antes, na verdade. Eu estava estranhando que vocês estavam falando de Matilde. Eu pensei, será que eu li o texto certo? A Matilde Marcoli é muito interessante. Assim, o trabalho dela é absolutamente técnico. Eu sou capaz de ler o título dos trabalhos e mais ou menos termina aí. Mas, assim, ela tem um trabalho já muito longo. Ela faz muitas apresentações sobre matemática e arte. Ela tem uma relação muito forte com o anarquismo mesmo. E esse codinome, Aurora Polito, ela usou quando ela escreveu uma peça de teatro sobre o que é as relações de poder na universidade. Ela já tinha usado ele antes. Eu estava estudando umas coisas muito específicas do livro 3 do Capital, sabe? Estudando tipo, definições de preço ali no Marx e tal. E tem uma coisa, assim, eu sei que vai parecer que eu estou dando um desvio aqui no assunto, mas é que tem uma questão no Marx que sempre me interessou muito e até então eu nunca tinha encontrado uma resposta que eu considerasse adequada, assim. Que é o fato do Marx apresentar 4 definições de preço no Capital, ao longo de todo o Capital. A gente tem uma no livro 1 e mais 3 no livro 3. São definições diferentes, não são a mesma coisa, elas variam em certos elementos e tal. E eu estou falando tudo isso porque isso me ajudou a pensar essas formulações, essas definições de preço no Marx como espécies de diferentes escalas em que o Marx está analisando o problema, entende? O Marx é como se ele tivesse o mesmo algoritmo diante dele, tanto que, assim, em outro momento a gente até pode entrar em detalhes nisso, mas o Marx tem realmente um algoritmo, assim, são 3 passos que ele faz a cada vez que ele define um preço. Só que a cada momento ele está considerando simplesmente aspectos distintos, né? E isso faz com que a gente possa circunscrever, então, cada definição que ele dá anteriormente. E ele, enfim, tem esse nome, né? O problema da escala no anarquismo, o problema da escala no comunismo. E eu acho que assim, é difícil definir o que é escala. Eu acho que a Raquel falou uma coisa que é muito importante, de fato. Escala não quer dizer, tipo assim, às vezes você fala assim, produzido em escala, parece que é produzido em grandes quantidades, né? E, de fato, eu acho que a maneira mais senso comum de você pensar o que é escala é você fazer um zoom. É você imaginar, assim, muita coisa de uma coisa só. E como, de repente, certas características não importam mais e outras importam, né? Tipo, se você tem uma pessoa só, você trata ela de um certo jeito. Se você tem 1000 pessoas, você já acha que elas vão se comportar de outra forma. Parece que tem alguma qualidade que emerge da quantidade, né? Então, eu acho que aquela velha máxima da quantidade que leva à qualidade tem a sua captura alguma coisa. Mas a escala não é só isso. Você pode ter uma pessoa só e se você muda a escala, né, sem a gente saber o que significa, mas se você muda a escala de análise, numa escala, vamos dizer assim, a escala imediata, um ser humano é alguém com quem se fala, alguém que tem ações, que tem livre arbítrio, sei lá o quê. Se você sobe um pouco mais, imagina que você está vendo não uma pessoa numa sala, que nem eu estou aqui, mas está vendo o Rio de Janeiro. Eu já sou um ponto, né? E se você me tratar como um ponto, provavelmente você vai entender melhor a minha ação do que se você continuar me tratando como uma pessoa com livre-arbítrio. Então, quando você muda a escala, muda a qualidade, que faz aquela coisa ser... Né? Por exemplo, um exemplo menos complicado. Tipo, o planeta Terra, se você vê ele de perto, ele parece meio esférico. Ele nem é esférico, mas você tem que tratar ele como uma espécie de sólido com certas características. Se você estiver analisando a galáxia, você pode tratar a Terra como um ponto e modelar ela como um ponto para você entender as trajetórias e tal, um ponto com uma certa massa, tá bom. Né? Então, assim, mudar a escala de análise também muda, às vezes, o enquadro conceitual. E aí não é uma questão de quantidade, é uma questão um pouco diferente, né? Então, eu acho que, assim, boa parte das definições e dos interesses hoje sobre esse problema circulam entre essas duas questões. A questão da quantidade, que se transforma numa nova qualidade, né? A gente, por exemplo... as questões de leis exponenciais, né? Leis dos grandes números, né? A questão do Big Data passa muito por isso. Muitos dados em muita quantidade fazem certos padrões emergir que de perto você não vê. Mas também tem outras formas de você analisar a escala que não tem a ver com essa continuidade que a quantidade faria você cruzar um limite, né? Tem a ver com uma espécie de estratificação meio maluca da realidade, sei lá. Né? E aí fica a pergunta também da realidade natural, da realidade social, sol, o que é que apresenta essas propriedades, né? Mas uma certa mudança, uma certa estratificação
das perspectivas, né, talvez, que altera a qualidade do que está sendo observado, né? E que você não pode reduzir de volta, dizer assim, né, tem um filósofo analítico americano, o Goodman, que falava isso, a pergunta é se quando eu vejo uma pessoa, eu estou vendo uma pessoa, eu estou vendo um bando de átomos. Essa eu acho que dá uma intuição do tipo de problema, né? Tipo, tem muitos átomos uma pessoa? Tem. Mas será que você captura o que é importante quando você analisa a pessoa nesse nível? E tal. Meu interesse nesse debate tem muito a ver com a possibilidade da gente pensar a economia como uma espécie de organização muito grande, social, e pensar as organizações como uma espécie de economia muito pequena. Você vê que aí a variável que aparece explicitamente é a escala, muito pequena ou muito grande, né? Porque só assim para a gente começar, assim, o que me interessa de fundo, acho que a gente pode entrar nesse assunto depois, assim, eu sinto que tem, quem ainda aposta que o ideário marxista tem algo a oferecer, acho que rapidamente se defronta com essa tensão. As categorias que a gente usa para fazer análise estrutural da sociedade no marxismo não são as mesmas categorias que a gente mobiliza para organizar a ação política. Você vai numa organização militante, as categorias de organização são propaganda, agitação, engajamento, fazer a palavra, passar não sei o quê, filiar, tarefa, são coisas... E no caso onde essas categorias não se aplicam, cai uma coisa mais moral, né? O oportunismo, o desvio, não sei o quê. E no caso da economia, são categorias que se aproximam da lei, da estrutura, a tendência, forma, né? E essa é uma espécie de divisão muito estranha. Quando você tem um quadro teórico ou conceitual, ou mesmo um imaginário, que é tão repartido, né? Você não consegue circular de uma coisa para outra. Então fica muito difícil discutir o que é ação no campo econômico, né? Do mesmo jeito que fica muito difícil você chegar na dimensão mais chão da própria economia, a dimensão como ela realmente organiza as pessoas, né? Tem problemas práticos que derivam daí. Num campo, por exemplo, que a minha experiência passa muito por aí, os problemas que passam, por exemplo, pela vida de trabalho na militância, né? Ora, se trabalho é uma categoria de análise estrutural e ela está removida da análise militante, você nunca vai discutir exploração da militância, sofrimento na militância, esse tipo de questão, ele desaparece, porque quando você fala de militância, isso some. E vice-versa, também tem problemas no campo da economia que nunca aparecem. Todas as questões de transformação econômica são muito fantasiosas, porque você não tem conceitos mais reais por onde segurar esses problemas. Então, seja por esse tipo de questão, a economia política da militância, seja pelo problema que a Raquel colocou, que realmente é uma questão com a qual a gente está muito à volta agora, o que é inventar um dispositivo econômico, né? Organizar... Hoje eu penso meio assim, por mais que não seja o tema da conversa, mas eu acho um tema interessante, eu não consigo evitar. Organizar, eu acho que você divide em dois problemas, realmente. Tem um problema que pode ser resumido com o problema de como é que você conecta o meio, ações que têm meios e fins entre si, né? Então, o Moisés quer uma coisa, é um fim para ele. Para chegar nesse fim, ele tem um meio qualquer. Pô, vamos colocar o meio que se adeque mais ao que é o fim para uma outra pessoa, né? E você vai tecendo uma ação com a outra, costurando meios e fins. Eu acho que esse é um lado conectivo da coisa. E o outro lado é o problema escalar mesmo. Como é que esse tecido conectado, ele tem que ser autônomo o suficiente para ele poder crescer para além da capacidade de um ou outro de coordenar e integrar o que ele está fazendo, né? Com isso, eu estou puxando sardinha para o fim do texto da Polito, porque ela tenta formalizar, né, e dar uma descrição específica, técnica, do que é o problema da complexidade, que possa ser dividido em exatamente esses dois termos. Uma coisa que ela chama de instrumentos de conexão, né, ou de conectividade, que a gente poderia traduzir como que você costura meios e fins num tecido, né? E o problema da complexidade, como é que você faz esse tecido conexo, que vai aumentar em quantidade de nós exponencialmente, né? Se você tem duas pessoas, elas podem se conectar em 2 elevado a 2, né? 4 maneiras. Se você tem 8 pessoas, é 2 elevado a 8. Se você tem 100 pessoas, você tem
2 elevado a 100 modos dessas pessoas se conectarem, né? Então vira um número astronômico mais rápido que o coronavírus. O coronavírus, perto do problema organizacional, é contido até. A taxa de contágio é baixa comparado com o problema. Então, rapidamente a coisa coloca essa questão na mesa. O que é você integrar uma rede, né? E integrar não quer dizer centralizar, não quer dizer controlar, só quer dizer realmente manter ela consistente, conecta, né? Quando a própria coisa que faz ela crescer, faz ela esgarçar. E o que significa passar, então, de uma escala que seria pequena, né, de uma organização comunista ou anarquista pequena para uma grande escala? A definição que ela dá no início do texto é de que a gente teria que pensar, então, como distribuir serviços em grande escala. Isso, para ela, é a definição de como passar, então, daquilo que se dá numa escala menor na organização política para uma escala maior. Seria como distribuir serviços, né? E eu até estava conversando com o Gabriel hoje, e também isso é uma conversa de tempo já, de que é curioso que ela se refira ali só à distribuição de serviços em grande escala, e não à distribuição do excedente. Ela não coloca isso como questão, tanto que, para quem leu o texto, percebe que ela volta várias vezes, inclusive no texto, a um problema que para ela é bem central, assim, de que a busca ao lucro, né, o lucro não seria um mecanismo adequado, então, para se pensar uma forma de organização, assim, é um mecanismo, na verdade não é adequado, ele é precário, né? E é precário justamente porque ela está pensando nisso, a passagem para uma escala maior está envolvendo a passagem, então, para uma possibilidade de distribuição de serviços em grande escala. Por que eu estou falando disso e por que eu mencionei a coisa do excedente? Porque eu acho que isso traz também o problema para o que a gente tem discutido ali no Instituto, né? A gente estava pensando, o nosso problema era justamente esse. Enquanto a política está colocando o problema em termos de como distribuir serviço em larga escala, a gente está pensando como distribuir excedente em outra escala. E, de certa forma, o mais curioso é que a gente usa instrumentos que ela vai usar depois ali para pensar a complexidade, né, para pensar especialmente o fato de que qualquer solução que a gente vai encontrar tem que ser uma solução que não seja resultado de um arranjo aleatório, mas de um arranjo extremamente estruturado, né, que isso é uma coisa que o Gabriel estava falando agora também. E mais do que isso, aí, uma última torção, que é, beleza, a gente está pensando, então, como redistribuir o excedente e tal, mas isso não é uma coisa que vem na nossa cabeça, do tipo, não, nós 3 ali sentamos e vamos pensar como redistribuir o excedente. Não, isso é uma coisa, e outra coisa que está no texto dela, é uma coisa que existe um certo saber da organização que vai ensinar para a gente como fazer, entendeu? E eu acho que isso é um aspecto também muito importante do texto, e é a forma como se liga com os problemas mais práticos que a gente está envolvido agora. Assim. Digamos assim, as tentativas de solucionar esse problema de escala, né? Então ela coloca ali a negação total da escala, a ideia de que é possível escalar usando mecanismos de mercado, se eu não me engano, né? Mas de uma outra maneira, e uma terceira seria pela planificação, né? Então, o que o Moisés falou, acho que é o ponto central, né? Ela faz uma primeira distinção, que é o localismo, no sentido que acho que a definição seria a ideia de que organizações locais deixadas de per se vão construir esse tecido de qualquer forma. Se todo mundo localmente for se reorganizando em cooperativa, e vai ter um mundo de cooperativas. Pô. Você não precisa resolver um problema que um decorre do outro. Né? O todo é meio que a soma das partes, nesse sentido. Né? Claro que ele pode se reinventar com isso, mas você vai chegar... Ele não faz uma resistência contrária. Ele vai se reinventando. Eu acho que é uma posição que, por exemplo, ela exemplifica no texto um pouco com a figura do Franco Bifo Berardi, essa ideia de a economia funciona através de abstrações, ela funciona através do muito grande, através do número, através da uniformidade. A gente precisa de uma poética que retire a gente disso, enraize a gente de volta, e isso vai se resolver sozinho. Quanto mais a gente for capaz de resolver essa poética mais localizada, situada, mais a gente vai acumulando, e por acúmulo de experiências desse tipo vai ter uma transformação no todo, vamos falar assim, né?
Ou até uma derrocada da ideia de todo, por que não? Eu acho que o segundo ponto, a segunda versão disso, como você falou, Moisés, é a ideia de, bem, se o mercado é uma teoria da Realpolitik, assim, né? Bem, o mercado é o nome do jogo econômico de larga escala, então sair do local e pensar a costura global de diversos experimentos é pensar o mercado. O mercado é o nome disso, né? Ele não é um tipo de estratificação de escalas, ele é a escala abstrata. Localmente existe o trabalho, as cooperativas, não sei o quê. Mercado é o nome desse sistema de coordenação e alocação de recursos e tal. Então, esse seria o segundo. Eu acho que vai entrar uma galera nessa linha aí que pensa assim, gente, tem que querer sujar a mão, tem que, né, se embrenhar nisso e tal. E tem a terceira posição, que seria a posição historicamente associada ao planejamento socialista, centralizado, ao Estado, que é quem reconhece que não dá nem para ficar no local, como a primeira opção, e também critica a segunda, dizendo que não existe só uma maneira de alocar recursos, que é o mercado, existem outras. Só que a gente equaliza essa outra como se ela fosse sempre o cálculo socialista do planejamento central do Estado, né? E ela fala meio que não. E acho que o ponto que a Raquel e eu concordamos, a gente já conversou muito sobre isso, é que o interessante, mais interessante, o ponto mais assim, se alguém tem que levar alguma coisa do artigo da Polito, eu acho que é isso, é ela dizer, cara, a gente tem ferramentas para situar o mercado e o sistema preço e o cálculo socialista centralizado como casos particulares de uma classe muito mais geral de possíveis experimentos de alocação de recurso em escalas maiores. Você não precisa equacionar esse problema com as duas representações dele que a gente tem até hoje. Né? Por isso que ela vai sugerir que a solução não vai ser nem estatal e nem mercadológica, uma terceira coisa. Bem, aí ela apresenta 3 tipos. Né? O parênteses que eu queria fazer, que também reforça o que a Raquel falou, é que o primeiro exemplo que ela tem foi o projeto que foi essencial. Ele ganhou o prêmio Stalin, mas também ganhou o Nobel de Economia, se não me engano, o Leonid Kantorovich. E o Kantorovich ganhou esse prêmio porque ele desenvolveu as ferramentas matemáticas para fazer uma coisa chamada programação linear, que é um jeito de você equacionar o problema de recursos para diversos sistemas, do tipo, para produzir tal coisa eu preciso de tanta quantidade de um material e tanta quantidade de outro. Para produzir a outra coisa, uma dessas duas quantidades, por exemplo, para produzir um martelo eu preciso de tanta madeira e tanto ferro, mas para produzir o ferro eu preciso de tanto não sei o que e tanto não sei o que lá. Você cria um sistema de equações que estão relacionadas entre elas e que você não sabe balancear. E tem a pergunta de como que você otimiza isso. E o Kantorovich produziu ferramentas matemáticas para resolver esse problema. Só que você lê o livro do Kantorovich, um dos livros dele, e não tem nada a ver com serviço. Tem tudo a ver com excedente. Né? Então, assim, o próprio exemplo que ela dá não é exatamente esse de como que vai ter hospital para todo mundo, como que vai ter... O problema é qual a quantidade de matéria necessária, como é que eu posso diminuir o desperdício, otimizar o uso dentro do processo produtivo e também alocar o excedente. Né? Então, esse é um problema prévio, eu acho que entra muito com o que você falou, Raquel. Então, o primeiro caso que ela examina é o do Kantorovich, que foi um cara que teve muito sucesso nessa ferramenta, é usada até hoje, ela não é mais usada para discutir alocamento de recurso num nível tão grande, ela é usada muito por empresa hoje em dia para fazer o cálculo do custo de materiais e tal. Então, porque ela tem um problema de escala. Ela não, essa maneira de você balancear os valores, ela funciona para valores de um certo tamanho e sistemas de um certo tamanho. Se você aumenta muito, esse negócio não funciona. Então, de qualquer maneira, na hora que começou a surgir na União Soviética soluções práticas para a ideologia, tipo, gente que levava a ideologia a sério, é para centralizar, é para alocar recursos sem mercado, deixa que eu vou ajudar. Teve uma resistência do caramba. Não foi recebido como, finalmente a solução para os nossos problemas. Né? Porque, na verdade, a solução, na minha opinião, isso não está no texto dela, mas eu acho que, assim, a alocação de recursos pelo Estado não é a programação linear do Kantorovich. A alocação de recursos pelo Estado é a formação de uma classe política, de status, que vai distribuir recurso de acordo com interesses e outras coisas. A burocracia não é um sistema formal, né? Inclusive, parte do texto dela também está aí para dizer, gente, parem de confundir essas duas coisas, porque resolver um problema formal de organização não é burocratizar. Burocracia é um tipo de tecnologia de organização que tem uma série de características específicas.
Então, primeiro é o Kantorovich, depois ela cita o Viktor Glushov, que também foi um cara posterior, que tentou desenvolver novas ferramentas e não sei o quê, e ele foi um que ficou mais claro ainda, que por mais que ideologicamente a União Soviética colocasse a ideia de planejamento como uma ideia importante, na hora que alguém mostrou que era possível fazer isso de fato, o pessoal puxou o freio e preferiu outros tipos de reforma econômica que mantivessem o poder centralizado no Estado, porque ia aumentar a autonomia muito mais, né? E o terceiro exemplo que ela dá é o do CyberSyn no Chile, né? Eu não lembro agora o nome, eu sei que o Varela estava envolvido, mas tinha um outro cara que estava liderando o projeto, acho que chamava Stephen Beer, sei lá qual é o primeiro nome dele, que foi um projeto foi mais à frente. A gente tem uma ideia mais concreta das partes desse dispositivo, né? Ele envolvia coletar dado, fazer um modelo estatístico da coisa, simular economicamente, tinha uma sala de operação, que inclusive você está nela agora, né, Moisés? Então, é o terceiro projeto que ela cita, mas a gente sabe que, inclusive, quando não implode de dentro para fora mesmo, como foi o caso da União Soviética, ele implode de fora para dentro, como foi com a intervenção e a ditadura no Chile e tal. A gente não teve a chance de descobrir quais iam ser os problemas, né? Eu acho que mais do que o sucesso do CyberSyn, o que a gente foi privado com a ditadura foi de conhecer os fracassos do CyberSyn, né? Tipo, que mais a gente teria que fazer para fazer isso funcionar? A gente nunca soube, né? Então, ela apresenta esses três experimentos, eu acho que para exemplificar uma coisa, que eu acho que é o central, acho que ajuda a fazer a passagem para a discussão do resto do texto, que nos três casos, foi necessário matemáticos e cientistas estarem envolvidos, né? Ou seja, tem um uso produtivo, técnico e prático e organizacional da matemática, por causa de um certo tino que o formalismo matemático tem para transitar entre o pequeno e o grande, sem perder as resoluções das diferentes escalas, né? A gente pode discutir isso também, é um assunto super interessante. E ela, depois de falar tudo isso, ela fala, bem, ficou esse problema em aberto. Nem a solução que o Kantorovich fez, nem a solução do Glushov, e nem a solução do CyberSyn, que nunca foi posta à prova, mas por ser baseada na matemática de uma certa época, nem a solução do CyberSyn estava garantida de que ia funcionar, porque tem um problema, uma espécie de condição de fundo, que é que a gente precisa de capacidade de processamento de informação complexa para conseguir fazer isso funcionar. Então, meio que ela faz essa apresentação histórica para poder colocar o problema central dela, o problema que ela vai tratar. O que é o tratamento concreto das informações, desse grau de complexidade, dessa quantidade, que permitiria a gente começar a falar em organização da produção, organização dos recursos, dos serviços, etc. e tal. Porque ela vai mostrar, assim, como se tu vai analisando o que acontece à medida que a escala vai ampliando um dado sistema, ela mostra pra gente como, num primeiro momento, tu tem um ganho expressivo de escala, até que se chega a um dado limite em que, se aquele sistema não tem uma capacidade de processamento de informação relevante, o ganho de escala para por ali e se estabiliza. Se o sistema tem uma capacidade de processamento de informação, aí sim inicia um novo ganho de escala e tal. E aí a questão que volta para a organização política, que eu acho que é uma relação interessante que ela faz, é que ela vai relacionar um sistema autoritário, e mais especificamente o fascismo, ao fato de tu querer forçar um aumento de escala sem essa capacidade de processamento de informação. É interessante essa análise que ela faz, assim, de tentar extrair, digamos, uma definição do fascismo a partir de forçar uma tentativa de ganho de escala sem capacidade de processamento de informação. Sobre as possibilidades que hoje se abririam em termos de organização não capitalista ou pós-capitalista, a partir dessas tecnologias de plataforma e desses modos de governança por algoritmos e, enfim, acumulação de grandes quantidades de dados, etc. Né? Acho que o Gabriel mencionou como, em parte, o problema era conter capacidade suficiente de
processar e de obter, né, quantidades de dados suficientes para conseguir administrar sistemas extremamente complexos, né? E aí, hoje a gente vive, parece, uma situação em que algumas entidades que tendem a ser empresas de tecnologia têm um poder muito grande concentrado nelas de governar a vida de determinadas maneiras, de prever, né, prever correlações entre variáveis de todos os tipos e agir de modo a regular, né, a mover esses parâmetros segundo os seus interesses, que são interesses, né, de negócios. Então, eu queria saber se vocês acham que existe uma possibilidade de uma alternativa a isso com meios semelhantes, ou seja, se seria possível que a gente passasse a um modelo de governança de plataformas que não fosse capitalisticamente orientado, e sim que fosse orientado por alguma outra lógica. E aí se coloca a questão não só de que tipo de lógica poderia ser essa, mas também de como que se poderia fazer essa transição, né, sobre qual modo de organização e modo de chegar a esse tipo de escala de ação poderia ser possível, dado que essas empresas que obtêm essa capacidade de governança tendem, aparentemente, a monopolizar os seus respectivos mercados, a projetar para o futuro, né, infinitamente a própria realização, como se ela fosse uma profecia autorrealizada, né, de se autopostular como quem vai ser o grande gestor dessa parcela da realidade, seja transporte, seja determinado tipo de socialização, seja determinado tipo de uso da internet, enfim. Cada vez mais parece que todo extrato, toda parcela da atividade humana poderia corresponder a uma plataforma, né? Se a gente retomar um linguajar até já meio antigo do marxismo e tal, o que significaria a gente tomar os meios de produção de uma plataforma grande dessas aí hoje em dia? O que significaria isso, de fato? E de certa maneira, assim, é um pouco, claro, em outra escala, é um pouco que a gente está tentando pensar ali no Instituto. É claro que a gente não tem a grana deles, não tem os dados deles, mas mesmo se a gente tivesse, a gente teria que pensar o que faria com eles, né? O que significaria ter eles em mão, assim. Uma coisa que é muito importante, que está no texto da Polito e que eu acho fundamental é aprender algo com esse saber que existe só nesse âmbito da plataforma, nesse âmbito organizacional maior, assim, e tal. Porque, de alguma maneira, assim, não parte do que eu, Raquel, ou qualquer pessoa, qualquer indivíduo queira fazer individualmente diante de um mecanismo técnico, assim, aquele mecanismo tem que ensinar alguma coisa pra gente, assim, eu acho que é isso que a gente tem tentado pensar junto aqui, de alguma maneira. Sim, isso eu acho que, assim, é um assunto, eu acho que essa discussão tecnológica e tal, ligado ao Big Data e tal, eu tenho um pouco de receio, porque tem uma coisa que eu acho que é a primeira coisa que acontece sempre, e que a gente tem que ter muito cuidado, que é quando algo acontece sem a gente, dá uma vontadezinha de que aquela coisa já resolva um problema que a gente pode só surfar depois, sabe? Tipo a teoria das tendências, tem tendências sociais, a gente tem que reconhecer elas e surfar elas. Eu acho maravilhoso, mas ao mesmo tempo tem um realismo em relação com isso, de não ficar preso a uma nostalgia, não sei o quê. Mas às vezes tem uma espécie de wishful thinking, né? de pensamento assim meio um otimismo, de falar assim, bem, agora está resolvido, é só seguir essa linha, né? E eu tenho um pouco de desconfiança disso, porque enquanto a gente fica esperando surgir aquela transformação social que vai parcialmente já resolver o problema, eu não consigo
tirar tempo, ter motivação para me envolver com pessoas numa organização, mas agora eu estou na internet, pronto, a internet resolveu esse problema. Sabe? Tipo, você nunca tem que se haver com aquele problema mais fundamental e você vai acumulando ele em condições novas, você não vai resolvendo ele. Então, por mais que possa ser o caso de que resolveu, eu acho que é melhor a gente ficar positivamente surpreso quando isso acontece do que contar com isso. Tem uma fantasia de que isso vai resolver um problema que normalmente atrapalha que a gente antecipe uma coisa que vai acontecer. Que é na hora que você estiver naquela posição, vai surgir um tipo de problema que você já tinha antes. Como você já não sabia muito o que fazer sem aquilo, você vai continuar sem saber o que fazer com aquilo agora. E vai pegar mais mal ainda, né? Porque agora, teoricamente, você tinha tudo. É a faca e o queijo. Quem você vai culpar? Então, eu acho que o texto da Polito, ela é realmente, assim, eu acho que esses são os dois grandes motes, assim, para mim, que eu recomendaria a ler o texto, mesmo que a boa parte dele seja meio hermética por causa da matemática e tal. Eu acho que essa primeira tese dela, que eu acho muito profunda, eu acho que ela, nem sei se ela leva tão a sério assim, mas eu acho que é uma tese muito forte, que é uma tese de um outro tipo de relação com o capitalismo, que não é nem a relação crítica, no sentido de isso aqui está errado, porque isso tem o pressuposto tal, tal e tal, então eu não vou me misturar com isso, porque eu estou criticando isso. E nem é a tese realpolitik aceleracionista, do tipo, vocês têm medo de sujar a mão, vocês têm que surfar a tendência. É uma terceira tese que enfim, sei lá como a gente pode chamar ela, mas é uma tese que diz o seguinte: o que a gente quer, teoricamente, e em termos de imaginação política, é imaginar um espaço em que o capitalismo é uma solução local e provisória e meio ruim para um problema real. O que a gente quer, teoricamente, e em termos de imaginação política, é imaginar um espaço em que o capitalismo é uma solução local e provisória e meio ruim para um problema real, né? Ou seja, você reformula o problema que o capitalismo resolve nos seus termos, e não nos do capitalismo, né? A desigualdade, ela é um efeito de uma má solução para o problema da alocação de recursos. Então, se você se apaixona pelo problema e você formula ele em termos gerais, você pode revelar que, às vezes, por exemplo, a solução do preço e do lucro como um índice de alocação de recursos é uma solução merda, perto de outras melhores. Então, né, a escala capitalista, ela não é o todo, ela não é universal, ela só é muito grande, mas ela não inclui tudo, né? Então, assim, você pode situar o capitalismo e falar, pô, tem jeitos talvez melhores de fazer isso, né? Então, eu acho que essa estratégia de situar, localizar o muito grande, ela que é a estratégia que leva a escala a sério. A escala não é a passagem do particular para o universal, ela é a passagem do pequeno para o grande, quando o grande não é universal. Se o grande for universal, é só o todo, sei lá como você quer chamar. E aí realmente não tem o que fazer, né? E a segunda tese que eu acho muito forte do texto dela, e que eu acho que é difícil levar a sério, porque eu acho que, assim, é mais fácil se apaixonar pela tecnologia do que pela matemática, sem dúvida. Eu sou péssimo de matemática, odiava matemática, não escolhi fazer matemática, escolhi fazer letras, essa foi a minha formação para fugir desse tipo de coisa. Então, assim, sou solidário com o ódio à matemática. Mas o fato é que, faz coisas incríveis esse negócio. Então, eu acho assim, se outra coisa que ela faz que é interessante no texto dela é separar, né, se de um lado a gente separa o grande do universal, o problema é o muito grande no momento, né? Do outro lado, você também separa o preço e o valor da abstração em geral, né? Porque ela tem razão. Você não vai chegar numa tecnologia nova, num novo modo de pensar a tecnologia de baixo para cima. Não adianta alguém te colocar isso no seu colo. Você tem que ser capaz de situar, inclusive, esse conhecimento. E eu acho que a matemática é um recurso muito importante para você abrir a caixa preta de como as coisas funcionam.